Olá para todas, todos e todes. Iniciamos mais um programa do Oju Dudu e antecipadamente nós agradecemos a atenção de vocês. Bênção para os meus mais velhos, para os meus iguais, para os meus mais novos. Peço licença e, ao mesmo tempo, agradeço a ancestralidade por usar a palavra e que as mesmas possam suscitar reflexões, tanto as minhas quanto as das nossas convidadas. Eu sou Cecília Peixoto, de Salvador, Bahia, educadora, professora, poeta, escritora e conselheira do Instituto Ori, Educação e Cultura. Minha autodescrição para as pessoas que têm uma baixa visão ou não conseguem enxergar. Eu sou Cecília Peixoto, estou com um vestido branco, com um óculos transparente, com as laterais marrom. Sou uma mulher negra, de pele não retinta. Estou usando um colar verde, um brinco verde também, uma pulseira dourada, e atrás tem uma parede num tom entre o lilás e o rosa. Hoje, nós teremos como convidadas mulheres muito inteligentes, mulheres potentes e altamente competentes dentro das suas áreas, que é a educação. E que muito tem a contribuir conosco nesta noite de hoje. O nosso tema de hoje é o movimento negro, o ontem e o hoje. Os movimentos sociais que lutam por igualdade social e de igualdade de direitos em prol da população negra e, consequentemente, pelo fim do racismo, sempre existiram em diversos momentos da nossa história. E o silenciamento da luta antirracista no Brasil, onde o negro era e é protagonista na busca de uma liberdade, por igualdade de direitos, eles foram de forma proposital apagados dos livros da história do Brasil. E as poucas referências publicadas, elas são em pouquíssimas linhas, e, em alguns casos, os historiadores até menosprezavam alguns levantes dos movimentos que eram contra a escravidão. Então, a extinção da escravidão, através de uma lei, por pressões internacionais econômicas e também pelo crescente movimento abolicionista no Brasil, não garantiu qualquer direito ao povo negro. As profundas diferenças entre negros e brancos, elas seguiram cristalizadas na sociedade, na nossa sociedade brasileira, aos moldes de uma cruel segregação do povo negro. E, corroborando com isto, a farsa da democracia racial, não é? Que contribuiu muito para camuflar, durante muito tempo, o racismo impregnado nesta sociedade. Desta forma, nós vamos verificar neste dia de hoje
não é? Algumas reflexões acerca dos movimentos de resistência do povo negro. Eu gostaria de convidar para fazer uma abertura das nossas atividades, Ildete Damasceno Werner. Ildete é uma mulher preta, natural de Salvador, Bahia. Ela é graduada em pedagogia, é pós-graduada em educação de jovens e adultos, UEJA, tanto a graduação como a pós pela Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Educação, que é a nossa FACED, é contadora de história, integra o grupo de estudos da UFBA, o grupo de estudos de mulheres Lemarx, Angela Davis, de estudos marxistas, também do grupo Carolina, do coletivo Carolina de Jesus, do coletivo Paulo Freire, e Ildete, hoje, ainda está acrescentando mais uma habilidade, capacidade ao currículo. Ildete Damasceno Werner é a mais nova poeta que o grupo coletivo Angela Davis revela para a Bahia e o Brasil. Ildete vai ler o seu poema e nós estaremos aqui, Ildete, lhe aplaudindo com certeza. A palavra é sua, minha amiga. Boa noite. Recomeço. Quando a vida oferece oportunidades, os sonhos tornam-se realidades. Sonhei ingressar na universidade. Pensei, vou me inscrever no vestibular. Na UFBA, vou ingressar. Sonho distante para pessoas importantes. UFBA, alguém veio me dizer, aquele espaço não é para você. Acreditei por algum momento, mas Deus mudou o meu pensamento. Pensei, vou fazer um vestibular. O meu dia vai chegar, eu vou passar, e o meu nome na lista vai estar. E na UFBA vou ingressar. Finalmente fiz o vestibular. Primeira e segunda fase aprovada. Quanta emoção! Meu nome agora está no listão. Ildete Damasceno Werner, aprovada no curso de Pedagogia Presencial Noturno, na turma de 2013.2. E agora o que fazer? Encarar os desafios que vão aparecer. Vou aproveitar as oportunidades. Esse sonho finalmente virou realidade. Primeiro semestre, início da caminhada. Descobri que tudo que eu pensava saber, nesse espaço pude perceber que tinha muito que aprender. Então veio a greve. Logo agora, que maldade! Não vai tirar a minha felicidade. Pensei o que vou fazer. Agora que estou me apropriando, veio a greve para interromper. Pensei o que fazer. Então surgiu o PIBID para eu me envolver. Fiquei muito contente. Vou seguir em frente. Nos atos públicos, me encontrei finalmente. Fim da greve, muita animação. Desse espaço eu não saio mais não. Vou me envolver. Ingressei no ACCS, no Eu Luto, haja disposição, trazendo na mente Paulo Freire, com seu livro A Importância do Ato de Lei. Agora tenho esperança, não de esperar, mas do verbo esperançar, porque a vitória logo chegará. Finalmente, tão esperado TCC. Tenho que fazer, pois apesar das minhas trajetórias, é ele quem decide a minha história. Aprovada, muita emoção. Agradeço a todas as pessoas, pois cheguei até aqui através de muitas mãos. Deixei de ser discente, concluí, finalmente. Agora que posso sair, quem disse, ainda fico por aqui. Tenho muito que aprender. Entrei nos grupos de estudo para me fortalecer. Coletivo de Mulheres Lemarx, Grupo Angela Davis. Ateliê de Estética Carolina Maria de Jesus.
Grupo de Estudo Paulo Freires. E, finalmente, entrei no Sarau Vermelho. Como vocês podem ver, os meus sonhos só tendem a crescer. Eu nomeio Dete, sou uma mulher preta. Vou falar minha autodescrição. Eu sou preta, tenho cabelos trançados, estou com tranças, uso óculos transparente, com armação transparente da cor caramelo, estou usando umas argolas com pedrinhas africanas, estou vestindo um vestido estampado na cor bege, com algumas estampas amarelinhas e caramelos e marrom. Atrás de mim tem uma parede branca com a cortina marrom. E é isso, e foi um prazer estar com vocês. Ceci, é com você. Ildete, a trajetória de Ildete na universidade é mais uma das formas, não é, que nós temos que valorizar em relação à questão das atividades do movimento negro, não é? Igualdade de direito, direito à educação, direito de todos. E o Dete relata neste poema, neste texto que ela fez, a aspiração que ela tinha, né, de cursar uma universidade, de estar ao lado, de estar ampliando seus horizontes de conhecimento, aprimorando as suas possibilidades e na sua comunidade, contribuindo dentro da sua comunidade para aumentar, não é, a quantidade de pessoas dentro da universidade através do seu trabalho de conscientização, através da sua luta, através dos grupos de estudo que ela vem participando, aliás, dos grupos, né, que ela vem participando para ampliar exatamente essa sua, Ildete, esse movimento todo que nós estamos fazendo em torno de colocar os jovens nas universidades. Parabéns, muito obrigado. Daqui a pouco você vai voltar para nós leitar, né, com mais um poema. Obrigada. Nada, prazer é meu. Agora nós vamos convidar Regina Célia Rocha. A Regina, ela é mestre em Geografia pela UFBA, é especialista em cultura africana e afro-brasileira, é escritora, é coach, é presidente do Diretório Administrativo do SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, é consultora do Fórum Colaborativo do Instituto NU e membro do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, o IGHB. Regina, é um grande prazer tê-la conosco nesta noite. Nós temos uma afinidade, que é participarmos do grupo 10 Encontros com o Racismo, em que nós fizemos aquele vídeo que participou de algumas iniciativas de Negra Luz, Cláudia Costa, que já esteve aqui conosco nesse programa, na primeira edição, e que foi apresentado em várias universidades, e nós temos a participação neste documentário. E é um prazer muito grande tê-la conosco, para que você possa falar, além de complementar a sua atuação, também informar para nós, para as pessoas, sobre a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é uma das formas também de resistência do nosso povo negro. A palavra é sua. Saudações à nossa ancestralidade, a bênção para quem a bênção para quem é de bênção. Boa noite para todas, todos e todos.
Eu sou Regina Célia Santos Rocha e, para mim, está sendo uma grande honra ter sido convidada por vocês, para participar desse momento. Quero aqui também saudar a nossa companheira Ildete pelo belíssimo poema que você apresentou. Eu hoje estava falando, né, que eu vou ter que ler mais poesia, porque nós, nesse corre-corre do dia a dia, nas atribulações da vida, nesse período tão, vamos dizer assim, tão nefasto, nós acabamos nos tornando endurecidas. E nós não podemos de forma. E a poesia, a dança, a música, as artes de uma forma geral, mas em especial a poesia, eu acho que nos torna mais maleáveis. Quando eu digo mais maleáveis, no sentido de ser mais flexíveis, de sermos como um bambu, né, que o vento e ele volta e ali sem perder o seu ritmo, sem perder as suas raízes. Então, achei assim, muito obrigado, colega, por você fazer essa leitura com essa poesia belíssima. Eu Bem, agradeço. eu também hoje está sendo um dia muito feliz para mim, muito, muito, muito feliz. Hoje pela manhã eu participei da Flipa, Feira Literária da Escola Polivalente de Amaralina. Pense em uma coisa bonita, elegante e sincera, feita em uma escola pública. Em uma escola pública de uma das áreas que é considerada, não estou dizendo que é, uma das áreas que é consideradas mais violentas da cidade, que é o aglomerado, ou como algumas pessoas chamam, Complexo Nordeste de Amaralina. Então, para mim, foi assim uma grande honra ter participado desse encontro, onde vários outros intelectuais estavam lá presentes. E aí meu coração se encheu de alegria por eu saber que o Brasil tem possibilidades, sim, que existem possibilidades para o nosso país, que existem possibilidades para os jovens pretos e pretas, e que existem escolas públicas que, apesar de todo o que falam, de todo o que a mídia coloca, que existem escolas públicas, sim, que estão desenvolvendo um excelente trabalho para que os nossos jovens saiam desse marasmo. Então, eu não poderia deixar de falar isso, eu não poderia deixar de trazer essa coisa bacana para nós, mulheres negras, para a maior parte das mulheres negras que são mães, que são chefes de família, e que, como Ildete, tem esse sonho de entrar numa universidade e vencer e chegar até lá. Sonhos como o meu, Regina Célia Santos Rocha, que também fui moradora do Vale das Pedrinhas por muitos anos, e também consegui adentrar a uma universidade, que eu consegui também fazer um mestrado com alguns sacrifícios, mas consegui com muita garra. Sacrifício com muita garra, com muito esforço e com muita perseverança. Então, é isso aí que a gente não pode deixar de registrar esses fatos bacanas, essas coisas que fazem com que nós estejamos aqui e que chamem outras mulheres para estar também nesse mesmo lugar ou em um lugar ainda
maior, em um lugar ainda superior a esse que nós estamos, para que os jovens, as jovens, aprendam também a sonhar, Ildete. Aprendam também a sonhar, Cecília, e consigamos vencer. Bem, o que isso tudo tem a ver com a sociedade protetora dos desvalidos? Na atualidade, se fala muito sobre a questão dos movimentos sociais negros. Por outro lado, também se fala muito do desinteresse dos jovens pela questão da política. Mas, lá em 1832, ou seja, século XIX, na efervescência da escravidão, daquele período escravocrata, onde já existiam algumas leis que supostamente davam liberdade para esses homens e mulheres, supostamente. Surgem 19 homens negros de origem africana, alforriados e malês. Esses homens, eles têm um sonho e eles colocam esse sonho, esse ideal, em prática, em ação. Eles se reúnem e fundam uma irmandade chamada Nossa Senhora do Amparo da Soledade dos Desvalidos. Aí vocês podem perguntar, mas 19 homens negros, malês, alforriados, formar uma irmandade religiosa e com uma santa branca? Aí você vê a questão da estratégia dessa população no século XIX. Negros, quando se reuniam naquele período, era considerado como rebeldia. Até hoje é assim. Até hoje, quando a polícia vê grupos de jovens negros ou homens, de uma forma geral, negros juntos, eles já ficam desconfiados. Desconfiados, eu estou sendo elegante. Imaginem vocês isso no século XIX. Então, o que eles fazem? Eles utilizam essa estratégia, porque tudo tinha que estar sob a égide da Igreja Católica, tudo tinha que estar sob o domínio do patriarcado branco. Então, eles criam essa estratégia colocando irmandade religiosa com a Santa Branca. Isso já tinha ocorrido antes, com a Irmandade da Boa Morte, já tinha ocorrido antes com a Irmandade do Rosário dos Pretos. Então, eram estratégias que eram utilizadas por esses homens que sabiamente faziam essas estratégias, lançavam essas estratégias para poder alcançar aquilo que eles desejavam. Então, esses homens, eles fundam essa irmandade, mas não era uma irmandade religiosa católica. Olha outra coisa aí bacana. Não era uma irmandade católica, porque o que os unia, na realidade, era eles todos serem muçulmanos. Olha só. Então, não era só a questão étnica, racial. Era a questão de serem muçulmanos. Ora, se eram muçulmanos, sabiam ler e escrever. E quando esses homens se reúnem e fundam no dia 16 de setembro essa instituição, ou essa irmandade, eles lançam algumas estratégias para dar dignidade à população
preta do período. O primeiro item, a irmandade era uma irmandade de cor. Não entrava brancos, mulatos, pardos, como eram chamados naquela época, e nem cabras. Era somente homens de cor, homens pretos. Conta-se a história de que olhava-se a palma da mão para saber se realmente aquela pessoa era negra. Mas aí eles lançam coisas assim bem interessantes, como, por exemplo, o auxílio-doença. Eles lançam o auxílio funerário. Eles lançam, além do auxílio-doença, o auxílio funerário, pensão para as viúvas, gente. Ou seja, a primeira previdência social do país. Porque naquele período, os negros e as negras eram enterrados aleatoriamente. Não tinha um funeral digno. Eram jogados, às vezes, em valas, eram jogados em qualquer espaço. E eles fazem o quê? O auxílio funerário. As mulheres ficavam viúvas, não tinha não tinha como sobreviver, não tinha um amparo político. Então, eles lançam a primeira previdência social do país. Uma outra coisa também bastante interessante que eles lançaram, e eu acredito, não tenho como comprovar, porque eu não fiz essa pesquisa apuradamente, mas pelo que nós lemos, pelo que nós sabemos, eles lançam cursos de letramento e cursos profissionalizantes. Então, na minha concepção, a SPB também é uma das primeiras casas do Brasil a fazer cursos para negros, que naquele período era proibido negro frequentar escolas. E por que eles fazem isso? Porque eles, primeiro, a instituição não aceitava pessoas que não soubessem ler. Não aceitavam também pessoas escravizadas. Então, o que é que eles faziam? Eles compravam as cartas de alforria e davam cursos para as pessoas aprenderem a ler e para que as pessoas tivessem uma profissão. Gente, olha só que estratégias, olha só que visão futurística desses homens. Gente, eu falo demais, viu? Vocês vão aí fazendo perguntas, vão questionando, porque professora, vocês sabem como é, né? Eu sou professora de geografia. Não, são informações, Regina, que você está trazendo e que é uma fonte de informação muito importante, porque muitas pessoas que têm uma determinada idade mais avançada, elas não sabem, não é? E é importante que esses dados sejam concretizados. Infelizmente, o nosso tempo é um pouco, digamos assim, inimigo, não é? É inimigo nosso. Mas eu acho que você pode continuar aí mais uns 5 minutos para poder a gente e fechar e termos, assim, a perspectiva de voltarmos a falar sobre o tema. Eu acho que é muito importante. Bem, então, quando nós vemos a questão dos jovens na atualidade, as pessoas dizerem que os jovens não querem nada, não querem estudar, não querem saber de nada, é justamente porque os jovens eles não têm essas referências. Eles sempre veem o quê? O que é que nós aprendemos na escola? Nós aprendemos que nós somos descendentes de escravos, de pessoas não é nem de pessoas escravizadas, que nós somos descendentes de escravos e nós não temos
que os escravos e as escravas não tinham estratégias, não tinham visão futurística, que alguns até dizem que eles eram preguiçosos, que eles apanhavam e elas apanhavam porque elas não queriam trabalhar. E quando nós vemos a SPD, a história da SPD, quando nós visitamos o nosso prédio, que é um dos prédios mais bonitos que tem no centro histórico, nós vemos que não é bem por aí. Nós ganhamos o prêmio Selo Memórias do Mundo com a ata escrita em 1832, totalmente por negros. Olha só que fantástico. A ata de 1832, se eu não me engano, até 1841. Uma riqueza. É uma riqueza totalmente escrita por negros, fora os outros livros, as outras atas. Agora mesmo nós estamos com um profissional na área de... ele é arquivista. Nós estamos contando a história da SPD através do filme, e as atas de balanço, gente, tudo lá transcrito, cada centavo que se gastava, cada centavo que se recebia, tudo lá anotado, os livros de balanço, tudo lá escrito direitinho, tudo lá com a caligrafia maravilhosa, perfeita. Então, isso aí, por que essa história é importante, tem que ser contada também em filme. Porque é um registro. Isso. Um registro da nossa população. Uhum. São as memórias que não vão ser apagadas. E talvez a possibilidade de mudar, de quebrar esses paradigmas que a academia, que os livros de história, que os livros da área de humanas vêm contando até hoje sobre nós. Então, quando você chega lá na SPD, aquele quadro maravilhoso, com aqueles homens negros maravilhosos naquela foto de quando nós completamos 100 anos. Então, você pensa, poxa, o que contou para a gente é tudo mentira. O que contou para a gente... E outro detalhe, Cecília e Ildete, um detalhe mais importante também é que geralmente dizem que a nossa história, a história do negro e da negra, é só uma história oral. Isso. E quando você chega na SPD, você vê os registros. E quando você chega na Igreja do Rosário dos Pretos, você vê que também tem registros. A diferença entre a SPD e os registros do Rosário dos Pretos e de outras irmandades negras que existiram, mas que também não são contadas, são invisibilizadas, é que a maior parte desses registros eram feitos por homens brancos, porque diziam que os negros não tinham capacidade de escrever e de tomar conta da sua área financeira, imagine. Pois é. Na SPD, não. Todos os registros foram feitos por homens negros, pelos diretores e associados da Casa. Então, isso aí que é muito marcante. Inclusive, Cecília e Ildete e demais presentes. Inclusive, isso foi uma grande revolução para o período, porque tinha a Irmandade de São Benedito, que até hoje tem na Igreja do São Francisco. Essa Irmandade de São Benedito era uma irmandade de negros e negras. E quem tomava conta de todo o seu, todos os seus registros, a parte financeira, eram pessoas brancas, alegando justamente que os negros não tinham habilidade. E quando a Sociedade Protetora dos Desvalidos, ela começa a fazer seus registros, quando em 1831 ela se torna a primeira instituição civil negra do país, então a Irmandade de São Benedito, os irmãos e as irmãs dizem, não, nós temos capacidade sim, e começam a fazer seus registros. Então, vamos parar um pouquinho.
Muita coisa. Fiquei muito, muito encantada. E assim, e a certo ponto, a gente começa a perceber como foi cruel a invisibilidade da nossa capacidade, não é? Porque quando você fala que, naquela época, eles já estavam sendo precursores de uma previdência social, não é? Porque se preocupava com o funeral, se preocupava com a pensão, se preocupavam com a pessoa que estava doente, que não podia se manter. Então, é algo que envolve não apenas a questão de ser da humanidade, é a questão de desenvolver um método, um processo, para poder concretizar isso de uma forma, vamos dizer, que na época não era, mas que para nós passa a ser legalizada. Não é? Passa a ser de uma forma legalizada. E a mesma história que você coloca em relação à questão da mulher, não é, da falta da capacidade, que a gente ainda luta nos dias de hoje para que o salário das mulheres sejam exatamente igual ao mesmo salário dos homens, para que o tratamento em determinadas profissões possam ser consideradas capazes de desenvolver e tal, que tem esses resquícios. A gente percebe a questão do quilombo do Quariterê, com Teresa de Benguela, não é? Que foi uma mulher que ela à frente do seu tempo, que ela fez uma gestão que cuidou da parte social, administrativa, financeira, econômica daquele quilombo, né? E com toda a reverência que os homens que eram também conselheiros, né? Porque ela instituiu um conselho que tinham esta reverência e as ideias que ela fez, que produzia ela fez os departamentos, né? Então, quem cuidava da alimentação, quem cuidava da produção dos alimentos, quem cuidava da embalagem, quem cuidava da parte da organização de modo geral. Então, o Quilombo do Quariterê é um dos exemplos também que a gente tem, né, de resistência. A questão quando você falou da Irmandade, permitir, contribuir para que os homens aprendessem a ler e escrever, que é uma formação, letramento, que mais tarde a Frente Negra também fez esse trabalho, não é? De procurar fazer, além de defender políticas públicas para a população negra, também promoveu cursos, promoveu a oportunidade da escola, que foi negada, que eles não negaram, mas dizia que só podia estudar quem era livre. A pessoa, a pessoa que ficava em situação de escravidão ficou livre, mas na realidade ele não podia comprar o material nem o fardamento, então ele estava de qualquer forma impossibilitado de estudar, não é? E a gente também tem Abdias de Nascimento, quando ele faz o Teatro Experimental do Negro, que ele quer mostrar, através do trabalho do Teatro Experimental do Negro, uma preocupação em defender a cultura e os valores afro-brasileiros através da educação e da arte, né? E, finalmente, o Movimento Negro Unificado, que veio corroborar com todo esse histórico de luta que nós temos conhecimento, e que, como você disse, Regina, foi inviabilizado, porque quando eu estudei, nos livros de história que eu estudei, as referências ao povo negro só eram ao folclore, e ainda autores que falavam da indolência, não é? Da preguiça, e aí, quando eu fiz a faculdade de Direito,
a teoria de Lombroso, não é? Que foi depois utilizada também, que é o racismo científico. Então, são essas questões que essas nossas, desses poucos minutos que a gente dispõe a discutir, também vai contribuir de uma forma muito significativa para outras pessoas que vão ter acesso a este material. Então, eu lhe agradeço imensamente, não é? Eu lhe agradeço imensamente a sua contribuição, a sua colaboração, e desde já eu fico, assim, pensando em retomarmos este diálogo em um espaço de tempo um pouco maior, porque existem muitas coisas ainda que eu sei que nós precisamos ter conhecimento e fazer com que estas informações possam chegar a tantas outras pessoas, para mostrar que é possível, que a luta não vem de hoje, que a luta vem de muito tempo e que nós não fomos negligentes nem baixamos a cabeça. Nós resistimos, tanto sim que já chegamos até aqui, não é? E vamos continuar. É isso mesmo. Eu vou pedir a Ildete para nos brindar com mais um poema que ela escolheu, de Carolina de Jesus, e depois eu vou falar sobre a nossa outra convidada, que teremos a oportunidade de ouvir. É com você, Ildete. Obrigada. Vamos homenagear, né, a nossa preta Carolina Maria de Jesus. O título desse poema é Muitas fugiram ao me ver. Muitas fugiram ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver, e no lixo eu encontrava livro para ler. Quanta coisa eu quis fazer, mas fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país onde predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. Deixa esses versos ao meu país. Se que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus. Bravo! Obrigada. E eu, mais uma vez, né, em nome do professor Cristiano Pedreira, que é o presidente do Instituto Ori, Educação e Cultura, a Tatiana Scalco, que é a nossa coordenadora também aqui do programa do Instituto Ori, juntamente comigo, e a Bárbara, que está aí nos bastidores, fazendo esta transmissão. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação de vocês nesta noite. Vamos ouvir, não é, a nossa querida professora Narcélia da Silva, que é militante do movimento negro, é professora titular aposentada da UNEB, publicou a discriminação do negro no livro didático, Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático, a representação social do negro no livro didático também, o que mudou, por que mudou, que está ditado pela EDUFBA, retrospectiva de uma trajetória de ações afirmativas, a Lei 10.639 de 2003, no prelo, e fragmentos de mim em uma autobiografia de discriminação em universidade. Então, nós estamos ansiosos, não é, por escutar a fala da professora Narcélia e antecipadamente agradecemos a disponibilidade também dela de estar conosco nesta noite e agradecemos a todas vocês por aceitar o nosso convite e estarmos reunidos hoje aqui. Obrigado.
Obrigada também. Obrigada. Nós é que agradecemos. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Ana Célia da Silva, militante, professora titular aposentada da UNEB. Eu quero agradecer o convite do Jodudu para proferir algumas palavras em relação ao movimento negro do Brasil, incluindo da Bahia, e as suas contribuições para a democracia, para a luta antirracista e para um bem viver do povo negro. Eu gostaria de dizer inicialmente que o movimento negro no Brasil tem início logo que o primeiro povo negro foi introduzido à força nos navios negreiros através dos atos de resistência que se davam por suicídio e tentativa de tomada dos navios negreiros pelos africanos escravizados. Logo depois de chegar aqui ao Brasil, enquanto escravizados, foi um ato de rebeldia, um ato de inteligência, que eles vencendo as dificuldades, os antagonismos de nação, de tribo, eles se uniram numa proposta só e criaram uma religião nossa, que é a religião do Candomblé, que é uma religião que existe no Brasil. Com o tempo, após a conquista da abolição, que não foi dada como diz, ela veio através das revoltas do levante dos quilombos, os africanos, descendentes de africanos do Brasil, organizaram o que seria de grande importância para a nossa vida, para a preservação e expansão de nossa história e nossa cultura, que foi a religião do Candomblé, eu já falei. Essa religião incorpora os Inquice, Vodou e Orixá de vários estados africanos e são cultuados em um único espaço. Isso se diz porque houve uma inter-relação entre os africanos escravizados, houve uma interação e houve uma unidade na diversidade. E se constituiu a religião africana um dos maiores arcabouços de manutenção do processo civilizatório no Brasil. Logo após isso, outro marco importante no movimento negro brasileiro foi a preocupação com a educação. Os primeiros grupos se organizavam, grupos de dança, as academias de dança, os grupos de festas, eles todos tinham preocupação com a alfabetização. As irmandades, outra organização importantíssima do movimento negro no Brasil, elas se constituíram em espaço de introdução dos espaços interditados pelos brancos a nós, que eram as igrejas. E através das irmandades, o povo negro entra nas religiões de origem portuguesa e eles conseguem fazer uma religião peculiar, uma religião onde tem vários traços da cultura e da história africana no Brasil. E logo depois nós temos os grupos organizados politicamente. Um dos principais deles foi a Frente Negra, que tinha uma preocupação enorme com a educação. No livro Disse o Velho Militante, Correia Leite, diz que nos corredores das salas onde existiam as instituições da Frente Negra, havia os grupos de educação, as salas de alfabetização, haviam as rosas negras, havia as rosas negras, que eram mulheres encarregadas de ensinar, alfabetizar as pessoas que vinham para a Frente Negra, mulheres, idosos e até crianças. Passando dessa época, vem também outro dado importantíssimo do movimento negro, que são as instituições literárias. Nós tivemos os grandes cadernos, grandes jornais, Alfinete, Menelim e outros, que se constituíam na grande plataforma
de difusão, organização em defesa do povo negro, em pleno período ainda do Estado Novo. Com o correr do tempo, o movimento negro se reafirma a partir da década de 70 e ele consegue articular os conceitos de raça e classe. E ele identifica que a raça é um determinante das classes sociais no Brasil. Quem determina a classe que você pertence neste país é a raça. Raça com sentido político e não raça biológica. Você é pobre porque você é negro e não o contrário. O movimento negro também desmontou, em grande parte, o mito da democracia racial no Brasil. A ideologia do branqueamento, nós sabemos o peso que tem a ideologia do branqueamento hoje no movimento negro e no povo negro atual, principalmente em relação aos homens negros, que praticam em grande parte o branqueamento quando eles recusam a afetividade com a mulher negra. Jovina Souza defende essa teoria baseada numa vivência, numa experiência, numa prática. Em grande parte, a população negra é constituída hoje de pardos e pretos, que é o eufemismo. Pardos e pretos constituem a população negra no Brasil. E, segundo Jovina Souza, os pardos constituem hoje 56% ou 57% da população negra. E nós negros estamos em minoria e nós sabemos por que estamos em minoria. Pelo branqueamento, pelo não casamento entre pessoas da mesma raça, etnia. Em grande parte, os homens negros escolhem as mulheres brancas por mil questões que nós já sabemos, mas é um dado significativo para o branqueamento no Brasil. O movimento negro também instituiu a discussão do racismo, discriminação racial, em diversas instituições que antes não havia essa discussão, como a igreja, os partidos, sindicatos, as escolas. Eles começaram a discutir, quer eles queiram, quer não, a questão racial. Foi introduzida pelo movimento negro nessas instituições. Na escola, de uma forma significativa, nós mostramos ao presidente Lula, em 2003, a grande contribuição do movimento negro para a educação, o currículo paralelo que nós oferecíamos e oferecemos até hoje nas escolas, através das militantes, e que foi esse currículo paralelo que formou centenas e centenas de mulheres, professoras e professores, e que hoje se viu de modelo para que Lula instituísse a Lei 10.639 de 2003. Ele esteve aqui na Bahia, reuniu conosco no Teatro Miguel Santana e ele disse: se eu for eleito, eu farei com que esse currículo entre na escola sob forma de uma disciplina ou não. E ele foi eleito, e ele veio aqui, e ele apresentou a nós a lei, num documento que eu tenho até hoje, uma cartilha com todas as reivindicações que nós apresentamos a ele naquela época. Essa lei 10.639 de 2003 nada mais é do que a síntese das nossas contribuições na educação, nesses anos todos que nós militamos, desde 78 e muito mais atrás, antes do MNU. Outra questão importante do movimento negro no Brasil foi a ressignificação do conceito biológico de raça para um conceito político, social, de afirmação política. Quando nós falamos raça, nós estamos falando no sentido biológico, que nós sabemos que a raça humana é uma só, mas ela tem características, tem caracteres descritivos diferenciados. Uma das hipóteses mais confirmada é que a diversidade de nossas diferenças distributiva ou a descritiva são resultantes de clima. As pessoas que permaneceram na África
permaneceram com suas características externas de defesa do sol, cabelo enrolado, lábios grossos, para que tivesse muita água, nariz aberto para respirar melhor. As que foram para outras partes do continente foram perdendo essas características. Foram ficando com os olhos claros pelo frio, o cabelo foi ficando liso. Não precisava mais de cabelo como o nosso para proteger do sol. E aí nasce as diferenças da raça humana em negra, branca, indígena e amarela. E nós não podemos nunca dizer que estamos falando em raça no sentido biológico, no sentido de afirmação da político e social. O movimento negro evidenciou para todo o país a data de 20 de novembro, que foi a data da destruição do Quilombo dos Palmares, após 100 anos de reinado. Foi o MNU que instituiu essa data 20 de novembro, criada pelo Grupo Palmares, em Porto Alegre, por uma pessoa muito importante, que agora o nome dele me fugiu, mas ele volta daqui a pouco. E o MNU colocou essa data, 20 de novembro, do Grupo Palmares, como Dia Nacional da Consciência Negra, que é reverenciado por nós em todos os estados do Brasil. Eduardo Silveira, tem horas que a mente da gente faz isso. A ação educativa, como eu já disse, o movimento negro introduziu, desde as séries iniciais até as universidades, uma pedagogia paralela a essa pedagogia oficial. Ela repôs os conteúdos históricos, culturais do povo negro, que eram e são ainda, em grande parte, invisibilizados ou minimizados nos currículos. Eu comecei a conhecer Palmares, quilombos, depois que eu saí da universidade. Em 68, eu comecei a conhecer a história do negro a partir de um grande marco histórico civilizatório que foi o Ileaê. Em 1974 ele é fundado. Em 1975 o Ileaê começa a cantar a história dos estados africanos, dos reinos africanos, a história das insurgências, a história das revoluções, a história dos quilombos. Aí que eu começo a conhecer a minha história, a partir de 75, cantada pelo Ileaê e depois por outros blocos afros. É muito importante situar que é um currículo cantado que faz que o povo aprenda a sua história, a sua cultura e comece também, que é uma das grandes metas do Ileaê, a desenvolver a autoestima. Nessa época, estive bico na África do Sul e o Ileaê aqui, por uma questão da ancestralidade, só se pode dizer assim, começa a dizer que é importante gostar de ser negro, que negro é bonito, que negro é capaz, que negro é inteligente. E eles começaram a plantar essa autoestima que vai resultar um dia, eu espero, na unidade do povo negro. E quando você começa a gostar de você, começa a se ver como bonito, capaz, inteligente, você começa a gostar do seu outro. E daí para haver uma unidade e uma integração de luta por direitos iguais é apenas um passo. Algo muito importante que o MNU fez, o Movimento Negro fez, na época foi o MNU, através de Lélia Gonzalez, foi posicionar-se sobre a anistia em 78 e 79, quando houve um congresso aqui na Bahia da anistia. E Lélia Gonzalez declarando em relação às prisões, torturas e eliminações de presos comuns, que eram negros a maioria, ela disse o seguinte, Lélia Gonzalez: os milhares de presos comuns, negros, presos por serem negros, como resultado do racismo institucional do sistema policial,
expresso na violência contra a comunidade negra são, nessa perspectiva, presos políticos. Lélia Gonzalez, em 1982, página 207 do livro dela. Ela disse isso nesse congresso e não foi aceito que preso comum é preso político, porque não são dadas a eles condições diferentes de ser o que na maioria deles são. A maioria dos que estão na droga, no tráfico, no assalto, não tem muitas oportunidades de serem algo diferente, embora as pessoas neguem isso de uma forma muito veemente. O movimento negro inspirou a criação de diversas entidades e grupos negros em vários pontos do país. Nós tínhamos o Encontro de Negros do Norte e Nordeste, que foi criada por uma grande militante negra. Ela mora em Recife e é Inaldete Pinheiro de Andrade. Ela criou esse grande movimento e todos os anos negros, independente de pertencer a alguma entidade, se reuniam em várias capitais do Nordeste e nós tínhamos o Encontro de Negros do Norte e Nordeste. Foi maravilhoso a troca das culturas de vários estados, a troca das experiências, a troca de conhecimentos, a troca dos grandes líderes históricos que nós não conhecíamos de um estado para outro. Até o estado do Sudeste fez o Encontro de Negros do Sul e Sudeste. E logo após, alguém lembrou de instituir que tinha que ser por entidade. Só poderia participar quem pertencesse a uma entidade. E aí terminou o Encontro Negro do Norte e Nordeste. Porque as entidades ainda não aprenderam a unir-se na diferença, ter unidade na diferença. Bem, em grande parte, hoje, atualmente, nós estamos com um grande problema no Brasil em relação ao movimento negro. As instituições brasileiras, principalmente partidos, sindicatos, entidades, em denunciar o que há de mais grave no Brasil hoje em relação ao povo negro, que é o extermínio, o genocídio, a execução dos jovens, adultos. Qualquer pessoa que tenha pele negra pode receber um tiro só por ser negra, independente de estar ou não fazendo algo que seja negativo. E se estiver fazendo algo que seja negativo, a pessoa não é para ser morta, porque não existe pena de morte no Brasil. Nós temos saldos positivos em relação à nossa visibilidade. Nós estamos presentes hoje em grande parte na mídia. As propagandas que eram restritas às mulheres brancas, propaganda de perfume, propaganda de sabonete, propaganda de cabelo, de shampoo. Nós vemos hoje a mulher negra com seus cabelos naturais, que estão sendo vistos como muito bonitos e imitados na televisão principalmente. Isso significa, como disse uma autora muito importante, que eu esqueci o nome dela, que muitas vezes a realidade constrange a representação. A apresentação fica lá, petrificada, congelada, e a realidade a ultrapassa. E as pessoas passam a ver o real e reproduzir. Porque tudo é passível de mudança, de transformação. No dia que nós conseguirmos colocar como ponto central a questão negra, a autoestima, a identidade, a desconstrução em nós da negatividade imposta através da representação, eu tenho plena certeza que nesse dia o povo negro vai se unir e as pessoas pardas não vão ter mais vergonha de ser negras. Elas vão escolher conviver com as mulheres da sua raça, etnia. É claro que pode haver afetividade de pessoas de cor de pele diferente, mas não essa indução, que só é bonita, só é capaz, só é gentil a mulher branca. Nós teremos uma autoestima, um gostar de nós, um gostar do nosso outro. Nós teremos uma unidade, nós teremos uma organização.
para obter os direitos que nos são devidos e negados insidiosamente. Muito axé, muita luta e muita certeza para todos nós.